também isso. Crianças são assassinadas dentro das suas casas por policiais, isso é ignorado pelo presidente. E a questão do Covid-19 e da infecção e do que vai acontecer no país é culpa do governante principal. E aí dentro de São Paulo, que é o nosso estado aqui, não sei de onde você está nos escutando, mas nós estamos em São Paulo, na cidade de Campinas. Prazer. É o seguinte, o governador João Dória até que demorou para ser o verdadeiro João Dória, né? O João Dória empresário. Porém, a máscara realmente não conseguiu ficar muito tempo, né? A máscara mesmo, né? Vem muito bem a calhar para o momento falar de máscara, né? A máscara do seu João Dória desceu o nariz, desceu a boca e a gente pôde ver o verdadeiro João Dória que está cagando e andando. E aí é o seguinte, o que vai acontecer no país, o que vocês vão ver é que vai haver uma catástrofe com relação à saúde. As pessoas vão morrer na rua, não vai ter lugar para as pessoas nos hospitais. Escrevam o que eu estou falando. Abre-se o centro das cidades, abriu aqui o centro em Campinas, todo mundo foi, todo mundo dizendo assim, né, o negócio lotou. Não sei se é uma sensação de querer ser antissistema, de querer ser do contra, ou a necessidade mesmo de ter que comprar alguma coisa que não deu para comprar nesse período, né, nessa quarentena. Duvido, porque hoje existe a internet para 1 milhão de coisas. Alguns comércios também conseguiram, de alguma forma, fazer a comercialização das coisas. Hoje é muito fácil, você pega o WhatsApp, o cara leva na sua casa, enfim, né? Eu só consigo pensar que quem sai na rua neste momento quer ser do contra, acima de tudo. Tirando quem é obrigado porque precisa trabalhar, porque precisa sustentar e não tem escolha, né? Que é empregado. Enquanto os chefes estão protegidos, os empregados estão na rua. Esse tipo de pessoa eu entendo, mas e aí você soma essas pessoas, você soma o trabalhador que está pegando o busão de máscara, com um monte de gente, né? Porque era para se colocar só pessoas sentadas dentro dos ônibus, pelo menos em algumas cidades aí isso ficou determinado, e a gente vê pessoas em pé no ônibus e o ônibus lotado. E a gente vê pessoas indo em shoppings, a gente vê pessoas indo no centro, a gente vê pessoas caminhando, fazendo exercício sem máscara, depois se aglomerando para tomar ali uma água de coco, tudo como se nada estivesse acontecendo. E aí, rico vai roubar lugar de pobre, vai roubar leito de pobre, porque quem tem mais, manda mais e pode mais, infelizmente. É por isso que esses caras não estão nem aí. Porque se eles pegarem, eles vão conseguir, eles vão se safar. Basicamente, assim, estatisticamente falando, é muito mais fácil de se safar. E agora o que vai acontecer é que depois da tentativa de flexibilização, vai acontecer esse tal de ioiô aí, porque o pessoal vai trancar todo mundo de novo. Então, assim, quando a gente começou a quarentena, era assim, o corona, o grafinho do corona tava ali, pequenininho, baixinho assim, ó, baixinho. O medo do corona tava alto, tava batendo no pico, assim, ó, o medo. E o corona tava baixo nas primeiras semanas. Aí, hoje em dia, como é que tá? O corona que tava embaixinho, pum, tá batendo no teto. E o medo das pessoas tá embaixo. No momento que as pessoas tinham que estar com mais medo. Este é o momento... 3 meses, hein? Exatamente 3 meses, hoje que estamos gravando esse podcast, ou na quinta, que é o lançamento. 3 meses. Estou há 3 meses em casa. Nunca tive tanto medo do coronavírus. Já tive uma mãe infectada, uma irmã infectada. A minha mãe, um caso mais grave, foi internada, ficou alguns dias no hospital, se curou, até se imunizou. Minha irmã teve uma mais fraca. Se curou também. Então, assim, já tive pessoas infectadas. Não moro com essas pessoas. Moro com outros familiares. E eu nunca tive tanto medo. E, ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta gente desconsiderando o poder desse vírus. De infecção e dessa roleta russa de matar pessoas. As pessoas não entenderam em nenhum momento, né? Em nenhum momento entenderam no Brasil a quarentena, o isolamento, o sentido das coisas, sempre por conta dessa mensagem errada vinda do executivo e desses empresários, de que não, porque a economia também salva vidas. Meus amigos, estamos vivendo uma pandemia, de uma doença, de um vírus. Vou repetir aqui,
Não existe economia que se salve neste momento. Não existe. Agora vão tentar a reabertura, gastaram para reabrir um monte de coisa, vai ter que fechar tudo de novo. Aí que vocês vão quebrar de verdade. Então, assim, não é o isolamento, de novo, vou ser repetitivo aqui. Não é o isolamento social que ferra a economia. A economia está ferrada de qualquer jeito. Sabe como a gente tenta não ferrar a economia nesse momento? Fazendo isolamento social. Para que passe mais rápido esse momento. Para que você, o seu bolsomínio ignorante, vendedor de carro, consiga vender seu carro. Vai vender carro na pandemia. Você vai conseguir vender carro pro coronavírus só. Não vai conseguir vender carro para mais ninguém. Então, assim, o que a gente está tentando fazer é diminuir o tempo, mas vocês não deixaram a gente diminuir esse tempo. É um eterno cabo de guerra, a gente está puxando, e vocês estão puxando do outro lado e a gente está parado no mesmo lugar. Eu estou há 3 meses de quarentena, estou há 3 meses na minha casa e eu não consigo ver o momento que eu vou sair. Porque, assim, agora é cada um por si, meio que liberou, pode ser que tranque de novo, pode ser que tenha lockdown. Mas eu vou continuar de quarentena, mesmo que o Dória não tranque nada e que as pessoas continuem morrendo. Então, assim, analisando individualmente de quem quer se proteger, eu não consigo ver o dia que eu vou voltar a trabalhar, não consigo a trabalhar presencialmente, porque ainda bem que onde eu trabalho, o meu chefe me deu a estrutura para eu conseguir fazer da minha casa e sempre me apoiou. E nunca me expôs, e nunca expôs nenhum funcionário dele ao vírus. Então, eu vou ficar na minha casa. Eu não sei o dia que eu vou voltar a trabalhar presencialmente. Eu não sei o dia que eu vou encontrar meus amigos. Porque não tem condição. É salve-se quem puder. E mesmo assim, toda hora, eu acho que eu posso pegar esse vírus, mesmo dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa também tem vacilo pra caramba. Porque eu moro com outras pessoas, que talvez não tenham o mesmo entendimento que eu. Olha o ponto que a gente chegou. E tem gente ainda achando que isso é uma bobagem. Essa é a quarentena ioiô. É a quarentena ioiô que a ciência ridiculariza, né? Nem vai, nem fica. E aí, quem sofre mais é óbvio que é o povo, né? O de cima sobe e o de baixo desce. Mas eu acho que vale a gente falar de uma matéria gravíssima, que é sensacionalista, né? Irreal, completamente absurda, que a CNN fez no dia 8 de junho, com o único propósito de disseminar um imaginário, né? E uma prática para criminalizar o grupo antifascista nesse país, né? Porque, cara, a CNN trouxe numa entrevista um cara chamado Eduardo Fauzi, né? Do movimento integralista, né? Que é o movimento fascista brasileiro, inspirado no fascismo. Inclusive, ele ficou conhecido por atacar a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, para dar entrevista. A CNN tá dando palanque para esse cara, para falar do lado dele, para falar que ele é contra, né, os movimentos antifascistas. Trouxe uns grupos de pessoas completamente aleatórias, que pareciam uma dramaturgia, pareciam atores, dizendo que eles eram antifascistas e dizendo que eles queriam quebrar tudo. E esse é o ponto. A CNN segue fazendo um jornalismo de colocar quem quiser ali. Pode colocar o Caio Coppola, o Olavo de Carvalho, o criminoso do Eduardo Fauzi, né, que hoje vive na Rússia, né? Ele tá na Rússia porque se ele tivesse aqui, ele fugiu de ser perseguido pela polícia aqui no Brasil, ele fugiu da justiça brasileira após ter ateado fogo no canal dos na sede do canal Porta dos Fundos. E parece que não tem limite. As pessoas estão denunciando jornalistas, estão cobrando jornalistas, né, que tinham carreiras de respeito dentro desse canal de televisão. De que é isso? O que está acontecendo, né? Denunciando, inclusive, as pessoas estão mandando mensagens, inclusive, para a sede da CNN nos Estados Unidos, falando: olha, o braço de vocês aqui no Brasil tá parecido com a Fox News, né? Tá parecido com o que vocês tanto criticam aí fora e vocês estão deixando fazer. Vocês não estão olhando para a sua filial brasileira, para o tipo de discussão que eles estão colocando em pauta, para o tipo de voz que eles estão dando, né? Para um fulano como Osmar Terra, por exemplo. Qualquer momento que ele quiser falar, a CNN vai dar voz para ele. Um maluco terrorista, fascista declarado, dá a voz também, tá tudo bem. É a liberdade absoluta de opinião, né? Enquanto o país enfrenta essa dúvida, né, em relação da gravidade do vírus, que é provocada justamente por essas vozes, né? Justamente por essas pessoas que não deveriam estar tendo acesso à fala pública, não deveriam incutir mentiras e subverter a verdade em prol da morte, em prol dos interesses nefastos que os grupos delas tenham, né?
Ainda dentro das nossas dicas, que eu sei que o pessoal adora as nossas dicas, sempre seguem o que a gente indica e a gente sempre indica matérias da Piauí. E para quem quiser saber mais aí a respeito da CNN, a Piauí de maio publicou uma reportagem completíssima sobre o surgimento da CNN no Brasil, que o título é O que move a CNN Brasil, é uma matéria do Fábio Vitor, e aqui até, né, o subtítulo é Com 2 sócios que sempre estiveram ao lado do poder, a nova emissora tenta mostrar que pode ser independente. E aí conta a história, né, do Tavolaro, que é aí era até então, né, o vice-diretor, vice-presidente, na verdade, de jornalismo da Record, né, o Douglas Tavoralo, e conta todos os bastidores da conversa dele com o Edir Macedo, dizendo que sairia para criar um veículo próprio, né, com esse carimbo, né, um baita de um carimbo de credibilidade da CNN, e ao mesmo tempo o Edir até tem uma conversa com relação ao Gotino, né, que o Edir fala, só não leva nenhum apresentador meu. E aí o Gotino acaba indo para a CNN e que inclusive já saiu da CNN e está de volta para a Record. E a CNN, por incrível que pareça, está conseguindo ter essa imagem de fato que o Léo trouxe aí, mesmo tendo alguns bons quadros, né? Ainda assim, com alguns bons quadros, estou curioso para saber o futuro da CNN, porque eu acho que em algum momento, por conta de tudo que a gente vem falando dessa questão de ter esse intuito de talvez ser mais governista e tudo mais, eu acho que em algum momento vai haver uma enorme ruptura. E aí eu não sei como isso vai ser feito. Se vão ter que trocar de nome, se vão continuar, só que de alguma forma ter uma revolução para ser realmente da forma como deve ser. Mas eu acho que dessa forma, isso é uma opinião, é uma visão que eu tendo lendo essa reportagem e imaginando também, né, isso já aconteceu na Turquia também, né? A CNN turca também acabou passando por um descontrole com relação a essa questão de ser mais uma base de apoio, uma base governista, e na Turquia também estamos falando de coisa bem séria, né? E então eu acho que em algum momento vai haver alguma ruptura aí, porque até agora também me parece assim, né? O tempo todo dando esses sinais trocados, ouvindo esses terraplanistas aí, esses negacionistas, esses Caio Coppolas da vida, e ainda tendo uma Prioli ali, né, que, querendo ou não, tem sido uma voz muito lúcida para o momento. Tem uma jornalista como a Daniela Lima, que é jornalista mesmo no sentido de apuração, de colher informações. E alguns outros quadros também, porém, muito forte, ainda trazendo, né, essa questão, essa reportagem que eles trouxeram essa semana, lembrando os bons tempos do Gugu, né, com relação ao movimento Antifa, né? Botou uns caras com umas camisas na cara, assim, dizendo que eles podem partir para violência, assim, algo que, me desculpem, mas me parece muito, muito, muito essas pautas que o Gugu arrumava, né? Que ia sequestrar o padre Marcelo Rossi. Trouxe aí, que tá falando muito, tipo, esse da Atene e tal, e não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy. Defender a CNN é algo bem complicado. E a gente tem que tentar defender aí o jornalismo. Até, né, eles tiveram alguns casos aí, como aquela entrevista da Regina Duarte, depois o Weintraub também, com alguns problemas. Eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? A única coisa, Mona Lisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui,
E lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Parece até que isso